O anime começa com dois jovens refletindo sobre como meios-irmãos não passam de dois estranhos, já que se tornaram irmãos de repente e não passam tanto tempo juntos. Um cara chamado Yota Samura reflete sobre como os filmes e livros sempre mostram meios-irmãos se tornando parceiros amorosos, tendo uma relação de homem e mulher com a desculpa de não terem nenhum tipo de ligação de sangue. Apesar desses mundos inventados e a realidade serem bem diferentes, enquanto isso, a garota chamada Saka Aze reflete que as pessoas costumam dizer que todos os irmãos começam a relação como estranhos, mas no caso dos meios-irmãos, isso não muda, permanecendo estranhos até o fim. Em seguida, eles passam um pelo outro na rua sem nem perceberem, por serem apenas dois desconhecidos. Eles seguem seus caminhos e Saki se encontra com sua mãe, enquanto Yota chega ao seu local de trabalho, onde cumprimenta sua colega de trabalho, Miori. Depois, sua mãe, Akiko, se encontra em um restaurante com um homem, e no dia seguinte, Yota descobre que seu pai, Taichi, conta para ele que pretende se casar novamente. Tai explica que a mulher trabalha em um bar e que a conheceu quando foi ao local com seu chefe. Além disso, ele conta que marcou um encontro naquela noite para que Yota a conheça, contando com a presença dele depois do trabalho. O cara não se incomoda com o novo casamento do seu pai, dizendo que o que importa é a felicidade dele. Afinal, nada vai mudar em sua vida. Porém, Ta avisa que, diferente do que Yota pensou, sua vida vai mudar porque ele vai ganhar uma irmãzinha mais nova, a filha da sua esposa. Antes do encontro, Yota vê a foto de sua nova irmã, uma criança pequena. Porém, ao chegar no bar onde eles marcaram de se encontrar, Yota se apresenta e conhece Akiko, a nova esposa do seu pai, e sua filha Saki, que tem praticamente sua idade. O cara fica surpreso, e Ta explica que ele faz aniversário uma semana antes dela, e por isso é o irmão mais velho, apesar de ambos estarem no segundo ano do ensino médio. Akiko percebe um mal-entendido e explica a Yota que a foto que ele tinha visto de Saki era de quando ela era uma criança, porque depois que sua filha cresceu, ela nunca mais deixou que tirassem fotos dela. A garota se justifica dizendo que não é nem um pouco fotogênica. Mais tarde, no banheiro do bar, Saki comenta com Yota que ficou aliviada ao ver que ele não era assustador. Afinal, eles iriam morar juntos a partir de agora. Yota diz que as pessoas assustadoras podem muito bem aparentar um rosto gentil. Então a garota responde que tinha contado que ele é um cara trabalhador que está economizando para a faculdade, além de tirar notas excelentes no colégio. Yota retruca dizendo que criminosos também podem ser bem inteligentes, o que faz a garota cair na gargalhada. Depois, os dois saem do bar juntos, e Saki diz que gostaria de falar uma coisa para Yota antes que seus pais também saiam do local, por se tratar de algo que só pode contar para ele. Yota brinca que deve ser uma pessoa incrível para ter conquistado a confiança dela em tão pouco tempo. Saki comenta que o humor dele e seu jeito de falar fazem ela pensar que ele é uma pessoa tranquila de lidar, e exatamente por isso deve ser capaz de entender o que ela quer dizer para ele. Então Saki fala que não tem nenhuma expectativa sobre Yota e não quer que ele tenha alguma expectativa sobre ela. A garota pergunta se o cara entende o que ela quer dizer, e ele confirma, comentando que está aliviado, o que faz ela se sentir da mesma forma. Alguns dias depois, Ta faz uma faxina caprichada na sua casa para receber sua esposa e Saki, preocupado se vai causar uma boa impressão nas duas. Yota estranha o comportamento do seu pai, que explica que quando se chega na idade dele, esse tipo de coisa se torna algo crítico. Nesse momento, as duas chegam trazendo várias sacolas lotadas de coisas, como uma forma de Akiko agradecer por estarem recebendo elas. Ta estranha o exagero da mulher, assim como estranhou a mania repentina do seu pai por faxina. Então Saki explica que a mãe dela não sabe dizer não, e acabou comprando tudo o que recomendaram para ela, fazendo Akiko ficar sem graça com a sinceridade da filha. Assim que as duas entram na casa, Akiko repara na limpeza, e Yota começa a dizer que ele e seu pai ficaram limpando a casa sem parar nos últimos dias, mas Akiko comenta que Ta tinha falado como eles gostam de faxina. Então, o cara decide não estragar a imagem que seu pai deseja criar, e diz que o lema da família Samura é exterminar tudo até não deixar nenhum grão de poeira. Saki acha o lema da família um tanto exagerado, quando Taichi aparece como alguém que realmente tem mania de limpeza. Ele deseja boas-vindas às duas, e diz que espera que os quatro possam ter uma vida feliz sob o mesmo teto. Com o exagero de passar uma boa imagem, Saki e Akiko riem da situação e respondem que será um prazer morar lá. Depois, Yota mostra o quarto de Saki e explica que ele e seu pai já deixaram pronta a cortina e a cama, além de terem colocado uma escrivaninha, mas ela pode mudar e deixar tudo como preferir. A garota repara no seu novo quarto e comenta como ele é espaçoso. Yota diz que é de um tamanho normal, e Saki explica que ela e sua mãe moravam em uma kitnet velha de 10 metros moles e por isso, ela nem sequer tinha seu próprio quarto. O cara pergunta se as duas dormiam juntas, e Saki conta que sua mãe trabalha à noite, tendo uma rotina completamente diferente, e por essa razão, ela sempre dormiu sozinha. Então Yota pede desculpas, imaginando que a vida dela de antes devia ser mais confortável do que a atual, com ela tendo que conviver com dois homens na mesma casa. Saki diz que não se importa com isso, e pergunta por que o cara está sendo tão formal com ela, já que os dois têm a mesma idade. A garota explica que não se incomoda com a forma dele conversar,
mas imagina que deve ser normal ele ser mais descolado com amigos e colegas, e por esse motivo não precisa falar de jeito formal só para agradá-la, se fosse essa a razão da formalidade. Yota explica que sua intenção não é exatamente agradá-la, e para não ter nenhuma dúvida, o cara pergunta se Saki prefere que ele não converse de forma formal com ela. A garota decide ser sincera e diz que ficaria mais tranquila se ele usasse um tom mais descontraído para conversar. Afinal, ele não deve nenhum respeito ou algo do tipo a ela. Na mesma hora, Yota deixa de lado a formalidade, fazendo Saki estranhar a rapidez da mudança. Ele explica que vai ser difícil. Eles conversavam como se fossem velhos amigos. A sinceridade dela ao expressar suas preferências facilitava muito as coisas para ele. Saki comentou que estava feliz por poderem resolver suas diferenças. A garota contou que seus amigos na escola não levavam a sério seu jeito de lidar com as coisas, zombando dela e dizendo que parecia querer fazer um contrato com eles. Saki continuou, dizendo que por esse motivo havia cortado relações com todos, exceto uma pessoa, já que não dava a mínima para o restante. Afinal, eles não se esforçavam para se comunicar, e parecia perda de tempo tentar agradá-los. Yuta se ofereceu para ajudar Saki a organizar suas coisas, e a garota aceitou. Enquanto Kiko e Saki se conheciam melhor e se estabeleciam no local, Yuta ajudava a desembalar as caixas. Por acaso encontrou uma peça íntima da garota, e ficou sem graça com a situação. Saki contou mais tarde que seus pais riram dele. Yuta perguntou se Saki era do colégio Soi, e ela confirmou. Ele questionou se estava estranhando o fato de uma garota tão inteligente frequentar uma escola preparatória. Mas ela negou, explicando que ele também havia estudado lá. Yuta disse que, se possível, gostaria que eles fingissem ser estranhos na escola, pedindo desculpas pelo pedido. Saki respondeu que não se importava, pois tanto fazia para ela e que talvez fosse melhor assim para ele. Yuta começou a responder, mas o telefone tocou, interrompendo a conversa. No dia seguinte, durante o trabalho, sua colega Yomiuri comentou que ele estava com cheiro de garota e perguntou se ele havia arrumado alguma namorada. Yuta ficou sem graça com a brincadeira. Mais tarde, ao chegar em casa, tirou os sapatos como de costume e avisou Saki que havia chegado. A garota ficou sem saber como responder. Saki pediu desculpas por sua reação, explicando que nunca haviam falado nada quando chegavam em casa, já que sua mãe tinha uma rotina diferente. A garota percebeu que Yuta estava sério e disse que tudo bem, já que ele não a havia tratado mal. Saki continuou, contando que sua mãe chegava do trabalho quando ela estava na escola, e saía novamente quando ela retornava. Por causa dessa rotina, elas nunca se encontravam. Yuta comentou que elas pareciam ser bem próximas. Saki respondeu que, apesar de tudo, elas ainda eram mãe e filha, e contou que mais cedo haviam feito compras juntas. Em seguida, perguntou se a banheira já estava pronta e quem iria tomar banho primeiro. Ele foi primeiro, e a garota observou a banheira sendo preparada. Após o banho, ele bateu na porta do quarto dela para avisar que já estava pronta. Antes de dormir, a garota reparou na iluminação da casa, observando como tudo era diferente do que ela estava acostumada.